analisar um pouquinho aqui desses frutos, embora todos nós já compartilhamos um pouquinho, mas nós vamos falar um pouquinho dele. Chama muita atenção aqui o fato do primeiro aqui ser o amor, né? Já começa a lista, ela já começa bem elevada aí sobre amor. O fruto do Espírito é amor. É como se o apóstolo Paulo estivesse colocando assim, ó, a camada principal, ou tudo que vai sustentar é o amor. Porque sem o amor, irmão, realmente tem hora que não dá para ser paciente, né? Tem hora que não dá para ser longânimo, tem hora que não dá para ser bom, tem hora que não dá. Sem amor, tem hora que vai faltar. Por isso que a base é o amor. E o amor é o quê? O amor é a expressão, Deus é amor, é uma definição de Deus, uma qualidade que define Deus, uma característica gloriosa. Então o amor, ele tem que ser a base, ele é a base e ele está em primeiro lugar, realmente para destacar isso. Se não houver amor no teu coração, irmãos, não tem como nenhum outro aspecto do Espírito Santo fluir. Agora, se há amor, há uma base, porque o amor, nós vamos ver 1 Coríntios, capítulo número 13, alguém pode ler, por favor? 1 Coríntios 13, vamos lá, só as definições do que é o amor. Quando começa aí, alguém filtra aí, bem rapidinho aí, quando começa, o amor é paciente, o amor é, não sei se é paciente que começa lá não, mas quando começa com a definição clara do que é o amor, por favor. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúme, não se envaidece, nem é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, nem busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém. Somente até aí. Então, olha a definição maravilhosa, né, do que é o amor. Versículo de número 4 começa a definição aí. Paciente e bondoso. Já começa justo com a paciência também, né? É uma bênção. Mas as definições do amor, ela vai carregar aí eu diria um armamento, uma base muito sólida para que a gente consiga fluir, para que os outros aspectos consigam, né, ganhar conotação na nossa vida. Então nós estamos falando de uma camada, de uma base. Se o nosso coração estiver cheio de amor, irmão, a gente vai começar a lidar melhor com as outras situações. A falta de paciência já vai começar a ter uma análise um pouquinho mais profunda. Porque uma coisa, irmãos, é da nossa personalidade, o modo que a gente nasceu, que a gente foi criado, que foi moldado durante a infância. Então isso vai ter uma certa resistência. Não quer dizer que a gente foi criado assim, que isso vai continuar, não. Mas que esse aspecto, quando ele vir para tomar um domínio, para manifestar, se nós tivermos amor como base sólida, nós já vamos ter paciência, nós já vamos ter um controle maior sobre a falta de paciência. Então, quando vier, nós entendemos isso aqui, irmãos, é como se fosse um filtro. É como se fosse um filtro. Entenda isso, se você for julgar alguém, se você for julgar uma causa com amor, é como se o amor colocasse um filtro na sua frente e você começasse já a ponderar várias situações para que essa sua impaciência, a sua falta de paciência não seja executada. Então, imagina você chegar e ter um filtro para amenizar o teu despejo de falta de paciência. Essa camada do amor vai fazer isso. Agora, sem essa camada do amor, quando nós chegamos, né, para julgar sem amor, irmãos, é a pior coisa, é terrível, porque vai julgar sem nenhum filtro, é você despejar tudo aquilo que você tem de impaciência, junto com ira, junto com todas as obras da carne, manifestando tudo de uma vez ali para aniquilar a pessoa. Agora, quando tem um filtro do amor por baixo, aí as coisas já passam por um crivo maior. Então já começa a ter um filtro ali, uma proteção que quando chegar, já não chega num estado tão devastador. Então, em nome de Jesus, o que nós precisamos analisar é que o amor, ele precisa estar de forma muito intensa na vida do cristão. Sem amor, irmão, não há como a gente agradar a Deus, tá? A palavra de Deus não diz, né, um versículo dessa forma, mas diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se agradar a Deus, né, é segui-lo a Jesus, e seguir a Jesus é ser parecido com Deus, nós temos que entender de que algo maravilhoso e profundo que nos dá solidificação, nos dá solidez para nós seguirmos a Jesus é o amor. Sem o amor não tem como seguir Jesus.
Se a gente não ama o nosso irmão, olha o que um texto na palavra de Deus diz: se a gente não ama o nosso irmão que a gente vê, como a gente pode amar a Deus que a gente não vê? Olha, essa comparação parece ser muito simples, mas é inspirado pelo Espírito Santo demonstrando, porque uma das formas, ou uma forma muito clara da gente demonstrar amor para Deus, é demonstrando amor para com o nosso irmão, para com o nosso próximo. Se a gente não conseguir amar, a gente não vai conseguir amar a Deus, não vai conseguir ter relacionamento com Deus. Então, se nós tivermos como base, como aqui, uma camada protetora de amor dentro do nosso coração, nós vamos ter dificuldade para executar qualquer um, por mais paciente que você seja na vida, se não tiver o amor, não vai conseguir fluir aqui o Espírito Santo de Deus. Amém? Então o Espírito Santo de Deus, ele quer fluir nessa intensidade. Então o amor aqui nós vamos deixar aqui como uma camada base aqui, como que o alicerce para todas as outras características. Então o amor, entendendo aqui as características dele, lá de 1 Coríntios, capítulo número 13, já vai nos dar uma base aí, amém? Então procura em nome de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus flua através de amor. Irmão, dói no meu coração quando eu vejo alguns crentes, tratar pessoas com falta de amor, tratar as pessoas com falta de empatia, com falta de entusiasmo pela vida das pessoas. Isso me constrange, eu fico constrangido quando eu vejo pessoas que se dizem cristãos, que a gente não consegue sentir o mínimo de empatia com as pessoas. Irmãos, e eu falo qualquer nível de pessoa, tá? Então o amor, irmão, ele vai ser uma base aqui muito sólida para tudo na vida, em relação a todos os comportamentos aí, amém? E uma definição aqui muito clara, no original, né, esse amor aqui, a descrição é o amor ágape. Com razão, essa qualidade do amor, ela aparece logo no começo dessa lista aqui, para nos dar, né, esse filtro que eu falei, essa base, essa sustentabilidade de todo o restante que vai acontecer. Então é um amor aqui muito poderoso. O segundo aspecto aí é a alegria. Alegria. Irmãos, nós não podemos, não estou falando, irmão, que a gente não pode ter um momento triste, tá? A gente pode. Mas agora um cristão, que ele entende a realidade do que ele está vivendo, o que Jesus fez para ele, de onde ele está, quem ele é em Cristo Jesus, de todas essas gloriosas, poderosas obras de Deus na vida dele, ele não pode dar o direito de ser um cristão carrancudo, irmão, triste, um cristão que vive sempre abatido, sempre triste, sempre cabisbaixo, como se fosse uma pessoa derrotada. Não, tem que ter alegria, é a alegria do Espírito Santo, é uma alegria que flui, irmão, mesmo quando tudo está desmoronando, o nosso coração está alegre. Eu não estou falando que isso vai acontecer sempre, mas eu estou falando que a gente vai ter sempre uma convicção dentro do nosso coração, de uma alegria, de gozo, é uma segurança que a gente tem, mesmo quando as coisas elas estão totalmente fora do nosso controle. É desse mover, dessa alegria poderosa no Senhor, que eu quero que nós entendamos e analisamos aqui hoje, nessa noite. Porque um cristão que é lavado e remido no sangue de Jesus, que tem direito à vida eterna, que entende, irmão, claramente o que a Bíblia diz, de que tudo nessa vida vai passar, de que nesse mundo nós teríamos aflições, mas de que entende, de que nós vamos morar na eternidade junto com Jesus, que nós fomos feitos povo santo, geração eleita, sacerdócio real. Não tem como, irmãos, a tristeza fazer parte da nossa vida. E quando eu falo fazer parte, não é você ter um momento triste, não. Isso aqui é aquelas pessoas que andam cabisbaixo e entristecido. É aquela pessoa que até sorri numa roda de amigo e tal, mas a vida dela é uma conotação de tristeza. Se a pessoa começar a cantar, ela vai começar a cantar da alma, ela vai começar a cantar uma música triste. Eu estou falando desse tipo de pessoa que não tem um gozo no interior. Então, se essa situação ela é recorrente na nossa vida, nós precisamos entender de que alguma coisa está errada, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e sendo filho de Deus tem que ter alegria fluindo aqui, porque nós só vamos ficar tristes se nós estivermos num estado de derrota. Porque a vitória, ela traz essa satisfação de alegria e de gozo. Então, em nome de Jesus, nós não podemos viver aprisionados nesse modo de viver. Não podemos ficar aprisionados no modo de viver de tristeza, de capaz. Não, tem que ter um gozo, tem que ter uma alegria na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo nos manifestando com alegria, a presença de Deus nos traz alegria. Não é que não pode chorar, irmão, não, nós devemos chorar, e existe choro até de alegria.
né, na presença do Espírito Santo, mas eu estou falando de uma alma entristecida. Daquilo, libera uma canção da sua alma aí começa uma melodia triste, melancólica, agoniante, que ninguém vai querer ficar perto de você. Não é isso, em nome de Jesus, que não pode ter dentro da nossa alma. Se existe isso, nós precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus comece a trazer essa alegria dele. É uma alegria que às vezes traz um consolo absurdo no momento de aflição da nossa vida. Você já sentiu isso? Às vezes acorda meio angustiado, aí a gente começa a orar e tal, e a gente vai pensando nas coisas de Deus, de repente a gente está com gozo já, é como se tudo tivesse mudado, né? É como se a gente tivesse olhado e os números na conta bancária tivesse totalmente diferente da realidade, tivesse maravilhoso. É como se isso tivesse acontecido aí, aquele gozo no Espírito Santo, e aí, mas não mudou nada ainda, é só o Espírito Santo que veio alegrar o nosso coração. É dessa alegria que nós precisamos, é disso que nós precisamos no dia a dia, na nossa vida. Nós precisamos dessa base sólida de alegria, de gozo no Espírito Santo, amém? Então isso o Espírito Santo de Deus quer fluir através de nós e faz parte do aspecto do fruto do Espírito Santo. É dele, vem dele, amém? Então não é aquela pessoa alegre, tem muita gente alegre, que faz todo mundo rir, mas depois a vida dele é angustiante, depois a vida dele é amargurada, ele é triste, ele é uma pessoa cabisbaixa, ele não tem alegria no seu íntimo. Então não é disso que estamos falando, tá? Nós estamos falando de uma alegria que realmente ela flui no Espírito, que é uma alegria prazerosa no Senhor, amém? Bem claro? Bem claro, né? Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que desfruta dessa alegria? Amém. Amém, bem tímido, né? Terceiro aspecto, paz. Essa paz aqui é uma paz poderosa, tá? Essa paz aqui é aquela paz profunda que nós poderíamos caracterizar quase com esse gozo da alegria, mas é aquela situação que você sente-se em paz, que você não tem uma condenação sobre si, você está em paz, você sabe de que as obras da carne elas estão sendo crucificadas, você sabe que Jesus perdoou todos os seus pecados, e você não tem um conflito mais com você, entenda isso aqui, não é a falta de preocupação, tá? Não é a falta de preocupação se você está andando alinhado com Deus ou não, mas é uma paz espiritual, de uma convicção de onde você está em Cristo Jesus, que vai te trazer aquela ausência de conflito, que você não tem aquela preocupação, será que eu sou salvo, será que Deus me ama, não, você tem uma paz, você tem uma segurança, e seu espírito não anda angustiado aqui de um lado para o outro, não. Então essa paz aqui tranquilizadora, aqui no espírito, que deve ser entendido esse ponto aqui. Então é aquela paz com Deus, estou em paz com Deus, estou seguindo os caminhos do Senhor, estou em obediência. É claro que no dia que erra, busca perdão, busca arrependimento, chora perante o Senhor, deve sim sempre ter uma preocupação, que nós chamamos de análise, né? Analise o homem a si mesmo. Então, dentro desse entendimento, tudo bem, é uma certa preocupação, mas no resultado final tem que ter aquela confiança, aquela paz em Deus. É uma paz de espírito, uma paz que excede. Essa paz ela tem que exceder todo o entendimento, né? A paz de Deus é uma paz que ela vai te trazer tranquilidade quando os confrontos, quando a voz do inferno vier, quando o inimigo se levantar dizendo que você não é cristão, que você é um falso, que você é aquilo. Não, você tem que ter uma paz tranquilizadora no Senhor. Irmãos, eu já passei por situações onde é acusado de uma coisa, acusado de outra, mas pensa quando você está ouvindo aquelas acusações, você sabe que é algo totalmente deturpado daquilo que é a sua realidade. E aí quando nós temos essa paz, é você ficar sereno, tranquilo, pode levantar a calúnia que levantar contra você. Se você tem essa paz, você não vai se importar. Agora, se você não tiver essa paz, você vai ficar preocupado. Então, irmão, nós precisamos andar nessa paz, onde levantou uma calúnia que você é isso, você é aquilo outro, não sei o que. Não, tá tudo bem, não tem prova. Eu tenho paz comigo mesmo, eu tenho paz com a minha vida diante de Deus. Então eu estou numa paz serena e tranquila. Eu sei quem eu sou em Cristo, não sou perfeito, mas estou num caminho reto diante do Senhor. E se eu errei, eu vou ter humildade para pedir perdão. E pedindo perdão, não está tudo certo diante do Senhor, arrependendo, mudando o posicionamento, pedindo perdão, irmão, está tudo certo diante do Senhor.
Então a paz, ela tem que ser absoluta na nossa vida. É dessa paz aqui, e é essa paz que o Espírito Santo quer nos trazer. É esse fruto de paz tranquilo aqui. Não é aquela pessoa que anda angustiada, será que Deus me ama? Não, Deus me ama porque Deus me esqueceu, Deus aquilo. Não é isso, não. Em nome de Jesus, isso aí tem que ficar para trás. O Espírito Santo quer te dar uma paz poderosa nele, de descanso nele. Analisa todo dia: Senhor, eu andei, eu falhei teu caminho, Senhor, esquadrinha o meu coração, vê. Irmãos, você já prestou atenção nessa oração? A oração lá dos Salmos, eu acho que é o salmista Davi, que falou: Senhor, esquadrinha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Não sabe o que esse cara está pedindo? Pedindo para o Senhor vasculhar. E quando ele está falando isso, irmãos, ele já fez uma análise e ele não viu. Não é isso que a gente tem que entender? Irmão, porque do contrário, o que a pessoa ia pedir para vasculhar? Se ele já tivesse olhado, tivesse visto um monte de coisa podre, ele fala: Senhor, tem de misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Ia ser essa a oração dele. Mas não, ele está orando, dizendo assim: Senhor, esquadrinha o meu coração. Vai lá, vasculha, canto por canto do meu coração. E se tiver algum caminho mau, transforma esse caminho, muda, tira esse caminho da minha vida. Se tiver algum pensamento mau, se tiver alguma conduta mal. Então, nós precisamos estar nessa paz e nesse lugar de falar: Senhor, vasculha e vê se tem alguma coisa aí que não está agradando o Senhor, porque eu estou sentindo uma paz aqui tranquila, e eu não quero estar iludido, não, eu quero estar verdadeiramente nos teus caminhos. Então o Senhor vai esquadrinhar o teu coração e vai analisar e ver se tem aí algum caminho mau ou não. Amém? Então é dessa paz poderosa aqui que nós precisamos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Longanimidade. Essa palavra aqui já está um pouquinho mais fora, né, do que nós costumamos usar aí no dia a dia, mas segundo o dicionário, conformidade, aceitação, conformismo, paciência, resignação, serenidade, submissão, sujeição. Isso ele não usa muito, né? Olha o tanto de significado poderoso aqui que ela tem. Capacidade, presta atenção aqui, ó, capacidade de suportar contrariedade por outros. Isso é ser benigno, tá? Longânimo, exatamente, benigno é o de baixo, longânimo. Capacidade de suportar contrariedades por outros. Altruísmo, bondade, generosidade, magnanimidade, essa palavra eu nunca nem ouvi, né? Munificência. Então, irmãos, essa palavra aqui, ela tem um significado profundo, que nós precisamos de entender isso aqui, porque isso aqui é aquela ação poderosa que vem do Espírito Santo, que você consegue suportar algumas coisas aqui que você não imaginava que suportaria, mas com esse aspecto poderoso do fruto do Espírito Santo vai nos dando capacidade para a gente suportar essas aflições. Então, quando nós vamos ultrapassando isso, aí é uma junção de paciência, é uma junção de bondade, vai juntando tudo aqui, irmão, dentro desse fruto poderoso do Espírito Santo. Então não foca muito na paciência, não, foca mais aqui na longanimidade, ser longânimo, ser cheio dessa graça poderosa do Espírito Santo, que vai fluir muitas outras coisas na nossa vida. Então, irmão, quando nós vamos juntando tudo isso aqui, essa que é a ideia, é juntar tudo isso, junto com a base ali que é o amor, junto com a presença do Espírito Santo, junto com a análise da nossa vida, lembrando sempre a vontade da carne sendo crucificada. Se não crucificar a vontade da carne, vai ser difícil a manifestação desses dons. Se não crucificarmos a inveja, se não crucificarmos, irmãos, o ciúme, se não crucificarmos todas as outras manifestações da carne, vai ser difícil a gente dar lugar para que o Espírito Santo de Deus flua com esses aspectos maravilhosos do fruto dele aqui. Então, quando nós entendemos aqui, ó, submissão, serenidade, resignação, sujeição, paciência, conformismo, então é uma capacidade poderosa do Espírito Santo para a gente enfrentar situações adversas. Então, sempre quando você for enfrentar situação adversa, fala assim: Senhor, me ajude a ser longânimo ali. Porque, irmão, tem poder aqui nesse aspecto aqui do fruto do Espírito. Amém? Então, de uma forma assim bem rápida, bem rasa, mas nós conseguimos aqui dar uma claridade aqui e entender a necessidade do fluir do aspecto do Espírito Santo, desse aspecto do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Precisamos entender, não é não é só dois, não, são todos esses aspectos aqui que precisam estar constantemente fluindo na nossa vida. Por isso que eu pedi para você compartilhar o melhor e o pior também.
Porque nós precisamos entender de que não basta só o melhor. Eu sou o cara mais paciente, mais longânimo, mas se não tiver os outros aspectos desse fruto junto aqui, manifestando, vai ser difícil. Amém? Então, vamos lá, o outro aspecto, benignidade. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas, como a generosidade, a bondade e a benevolência. Isso aqui nós estamos falando de um aspecto mais profundo, porque a pessoa ela pode fazer ações de bondade e não ser benigno. Agora, benignidade ou ser benigno é uma característica. Então, mesmo que você não tenha uma ação de bondade, você pode ser uma pessoa benigna, você pode ser uma pessoa dotada dessa capacidade, só apenas não manifestou em determinado tempo. Entende aqui como é importante? Nós estamos falando de aspectos aqui, porque em uma situação você pode não ter tido a paciência, mas não quer dizer que você não é longânimo, não quer dizer que você não é benigno. Então nós precisamos entender não estamos falando de ações, simplesmente nós estamos falando de características, de aspecto do fruto do Espírito Santo que precisa estar embutido em nós. Não é uma hora que faltou domínio próprio que você não tem ele, não. Porque se você está conseguindo submeter a tua vida no caminho de Cristo, existe domínio próprio. Agora, se não tem conseguido, aí está faltando domínio próprio. Mas agora, se você tem conseguido submeter a tua vida nos caminhos de Cristo, o domínio próprio está aí. Às vezes precisa de aperfeiçoar um pouquinho, às vezes precisa de aperfeiçoar muito, mas ele tem que estar, porque do contrário, se ele não tiver, não tem vida com Deus, não tem vida com Jesus, não tem cristianismo. Tem falsa religião, tem um falso cristianismo, tem um falso cristão. Amém? Então, quando nós entendemos aqui, vai ficando mais prático para nós colocarmos isso aqui de acordo com a vontade de Deus. No âmbito religioso, de acordo com os ensinamentos da Bíblia, principalmente cristã, a benignidade consiste numa particularidade que deve fazer parte de todas as pessoas. Olha o grau disso aqui, tá? Não olha para um aspecto e deixa o outro. Não, o pastor tem que ser longânimo, benigno, a esposa do pastor, o diácono, o irmão que já está mais tempo na igreja, mas eu não, eu só vou lá na igreja mesmo, eu não sou nada na igreja, então não, irmãos. Isso aqui não estamos falando de especialidade para ser obreiro da igreja, não estamos falando de característica para ser um dirigente da igreja, não estamos falando de característica para ser filho de Deus. Aqueles que praticam essas coisas, que deixam o Espírito Santo de Deus fluir e de que já aniquilou as obras da carne, esses herdarão o reino de Deus. Mas aqueles que continuam na prática das obras da carne e não fluem no Espírito Santo, não vão herdar o reino de Deus. Amém? Então, quando nós olhamos para essas ações aqui poderosas, nós vamos entendendo aqui quão grandioso e poderoso é esse fruto do Espírito Santo, com vários aspectos maravilhosos para manifestar através de nós. Agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo, se comportando com base na lealdade e fidelidade, princípios estes defendidos por várias religiões baseados na Bíblia, né? Então são aí algumas ênfases, né, que nós pegamos aqui. Benignidade e bondade parecem a mesma coisa, mas não é, tá? A pessoa benigna é aquela que ela tem os aspectos e ela pratica também bondade. A bondade pode ser uma pessoa que pratica bondade, mas que na verdade ele não tem a essência boa, ele não é voltado para as coisas boas. O benigno ele é sempre voltado para as coisas boas, ele não só pratica bondade, mas ele é voltado para as coisas boas. Mas então por que a necessidade da bondade também está no aspecto? É porque não basta você só ser voltado, tem que ser voltado e praticar. Então é nesse entendimento, não adianta você só ser voltado para as coisas boas, mas não ter ação. Então a fé sem obra, ela também é morta. Então nós precisamos entender de que há aqui todo um complexo, há aqui toda uma vontade do Espírito Santo de Deus para poder fluir de forma poderosa e gloriosa na nossa vida. Amém? Então a bondade é o segundo aspecto. Depois nós temos ainda fidelidade. Irmãos, fidelidade, como eu disse aquela hora, se tivesse alguém no nosso meio, irmãos, que estivesse falando, pastor, meu problema é com fidelidade, eu ia te chamar você aqui à frente e te convidar para aceitar Jesus de novo, porque eu não tenho Cristo. A fidelidade é algo não só cristão, tá? Mas é algo de base moral para a sociedade. Irmão, você relacionaria com uma pessoa, independente de qual é o tipo de relacionamento,
que ela fosse declarada infiel. Falei, não, eu tenho um problema absurdo com fidelidade, não confie em mim. O que a gente ia fazer com a pessoa? Você não pode contar nada para ela, então não serve nem para desabafar essa pessoa. Você não pode confiar nada na mão dela. Você não pode marcar um encontro com ela confiando que ela vai. Você não pode contratar ela para trabalhar para você, porque ela pode não aparecer, porque ela não tem fidelidade com as palavras dela. Então uma pessoa infiel, irmãos, ela está totalmente destituída aqui dos princípios da palavra de Deus. Então a fidelidade, ela tem que fazer parte de nós, irmão, de uma forma gloriosa e poderosa. Pastor, mas a sociedade toda, ela sim, de uma base, ela é fiel. Não, irmão, nós temos que entender de que a palavra de Deus alerta sobre os fins do tempo. Há um versículo na palavra de Deus que diz: nos fins dos tempos, os homens seriam infiéis aos contratos. Os homens seriam difíceis de lidar. Irmãos, no tempo do meu pai, eu vou falar do meu pai para trás, depois você faz conta aí que tempo que vai dar isso. Meu pai para trás, eu tenho 35 anos, meu pai está lá com seus 60 e alguma coisinha já. Então, no tempo do meu pai, lá no tempo atrás, irmão, era na base do bigode. O que é a base do bigode? Era na base da confiança. Chegava na venda para comprar, irmão, não precisava de cartão de crédito para comprar fiado, não. Chegava lá, o que fazia? Pegava de uma cadernetazinha, levava lá, anotava na cadernetazinha, o que pegava era o controle. Isso quando não era só no bigode mesmo, né? Porque havia tanto fidelidade de quem comprava quanto quem vendia. Então ia na venda, irmão, de um tempo mais atrás, a caderneta já ficou meio moderna, já estava nos anos de 2000 já. Mas antes disso era só na palavra mesmo, Sara. Ia lá na venda, pegava, eu quero 1 quilo disso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois voltava, o que eu te devo aí mesmo? Deve X, deve 1 quilo, tal. Nenhum dos dois tinha controle. Um não tinha controle que foi vendido, o outro não tinha. Os mais organizados, quando eram como maiores, aí tinha, mas era tudo na base da confiança. Mas só que aí o tempo vai passando e a infidelidade vai aumentando, e aí as pessoas começam a perder a credibilidade, aí começa, para comprar fiado tem que ser o quê? No cartão de crédito, porque no cartão de crédito, e mesmo assim as pessoas não estão balão no banco ainda, mas pelo menos lá vai para a justiça, não sei o quê, mas agora, os comerciantes vão vender fiado? Não vende. As plaquinhas lá no interior é desse jeito, fiado só amanhã. Aí você chega no outro dia, tá lá, é só amanhã, então você nunca vai conseguir comprar fiado. Ou então o fiado é só para maiores de 99 anos, acompanhado dos pais e avós. Então você chega lá, todo mundo cumprindo os requisitos, você leva fiado. Então não tem esse negócio, por quê? Porque as pessoas já não estavam tendo mais compromisso com aquilo que falavam. Aí começou a fazer o quê? Os contratos, né? O contrato amarra a pessoa. Bom, se você falar para o meu pai, eu estou usando meu pai como exemplo de expressão de uma pessoa mais antiga, mas você tem suas bases aí para poder. Se você falar com o meu pai, dele quebrar um contrato, irmão, é perigoso ele bater em você, é perigoso ele sair na briga, você fala, olha, tem aqui um contrato, você vai quebrar esse contrato, você não vai ser justo para esse contrato, não, você assinou aqui, mas você não precisa fazer isso não. O meu pai vai ficar bravo com você, mas não é pouco bravo, não, é muito bravo. Porque são pessoas do tempo do bigode, de que já vão ter que assinar alguma coisa. E se assinar, irmãos, aquela assinatura ali é um decreto. Aquilo é igual o anel do rei antigamente. O rei selava com o anel, estava decretado. Uma assinatura das pessoas mais idosas, irmãos, para poder num contrato, não quebra o contrato, não. Agora, o que a palavra de Deus vai dizer que nos fins do tempo, os homens seriam infiéis aos contratos. E é o que a gente vê hoje. As pessoas não respeitam mais contrato. Faz um contrato diante de Deus, diante de várias testemunhas numa igreja de casamento, e depois quebra aquilo com a maior facilidade. Na primeira tentação que tem lá fora de uma tribulada, a pessoa cai na infidelidade conjugal e acaba com tudo. E tantos outros. Então, irmãos, a fidelidade, embora é um aspecto glorioso e poderoso, mesmo ele moral em pessoas que não são cristãos, quando nós entendemos como um fruto do Espírito Santo, é algo aqui tão glorioso, que vai estar numa esfera tão poderosa na nossa vida, e é isso que o Espírito Santo de Deus quer de nós. Irmãos, são pessoas que nós precisamos ser cristãos fiéis. A pessoa confiou alguma coisa na mão da irmã Flaviana, ela tem que ter a segurança de que está seguro, porque a irmã Flaviana é uma cristã, uma mulher de Deus. Então confiou na vida da irmã Sara, na vida do Diácono Márcio, tem que ter confiança. Então no trabalho, onde nós estivermos, nós temos que exercer, nós temos que dar lugar para que o Espírito Santo de Deus flua com esse aspecto tão glorioso aqui da fidelidade. Irmãos, cristão era para ser seguro em tudo. Olha, está aqui a chave da minha casa, vai lá na minha casa, por favor. Não, mas tem cristão que a gente não tem essa confiança de entregar.
Tem cristão que a gente não pode ter essa liberdade, porque são pessoas que ainda não estão fluindo nisso, mas nós precisamos de buscar fluir isso. Eu não estou falando para você sair fazendo isso, entregando a sua vida na mão das outras pessoas, não, mas eu estou falando de que nós temos que buscar ser pessoas confiáveis, fiéis. Se confiar alguma coisa na nossa mão, irmão, nós vamos cumprir com aquilo que foi confiado na nossa mão, em nome de Jesus. Amém? Então essa fidelidade aqui não é só com os homens, só com coisas, não, é principalmente com Deus. Fidelidade com Deus. Então quando nós não conseguimos exercer essa fidelidade, nós temos que reconhecer que nós erramos, que nós falhamos, nos arrepender e mudar em nome de Jesus. Amém? Depois da fidelidade, mansidão. E depois da mansidão nós temos o domínio próprio. Mansidão, então, irmão, nós temos que entender isso aqui, isso é muito importante. Quem é o maior exemplo de mansidão na Bíblia? Moisés? Jesus. Jesus, ele fala de uma forma muito clara, embora Moisés foi muito manso também, amém? Não estamos desmerecendo aqui que Moisés foi não, mas Jesus é o maior exemplo, e Jesus ele fala dessa maneira assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você consegue imaginar uma pessoa que é mansa e é humilde, falar para você aprender dela? A gente tem dificuldade de entender isso, não tem? Porque às vezes a gente diz, não, a pessoa não está sendo nada humilde, falando para aprender com ela o que é, mas Jesus ele fala isso com autoridade. Jesus fala isso com credibilidade para poder falar. Então nós precisamos entender isso aqui. O que é um dos maiores desafios da mansidão é a má interpretação do que é ser manso. Jesus era manso ou não era? Amém. E ele fala que é para seguir ele como exemplo, então está tudo certo. Um dia Jesus ele pega um chicote e ele sai correndo atrás dos homens, cambista, ele estava vendendo dentro da igreja, correndo atrás dos homens, dando chicotada mesmo, correndo atrás, virando as mesas. Você consegue imaginar Jesus fazendo uma ação dessa? É difícil para a gente imaginar, mas ele fez. Está descrito na palavra de Deus que ele fez. E ele coloca aqueles homens para poder correr dali do templo para cá do Senhor. Ele deixou de ser manso por isso? Não, porque a palavra de Deus desafia que Jesus não errou em nada. Ele foi tentado em tudo e não falhou em nada. Então ele foi manso do início ao fim. Então isso já nos dá uma brechinha aqui, né? Então, o que nós entendemos aqui nessa palavra? Isso aqui é importante. Uma pessoa mansa, não quer dizer que ela não vai irar, né? Embora a palavra de Deus diz para a gente irar, mas não pecar. Então ireis, mas não pequeis. Então tem um nível de ira aí que ele é tolerável. Agora pecar que é complicado. Então Jesus ele fica com raiva daquele povo ali, mas a pessoa mansa não é que ela não fica com raiva, mas quando ela fica, ela tem razão no que ela está ficando. Dá para pegar? Dá para entender? Então, pastor, faltou paciência aqui, eu fiquei nervoso, não sei o que, mas você foi manso o suficiente quando você ficou, você tem razão no que você está ficando. Analisa lá Jesus depois na história, lá, por que Jesus fez isso? Está nos evangelhos. Jesus ele corre atrás dos cambistas, pesquisa no Google, vai te dar o texto lá na Bíblia Sagrada, você vai lá que está lá escrito o que aconteceu, tá? Mas para a gente entender de que ser manso é você não perder o controle por causa de confrontos, porque em outra altura, o mesmo Jesus que correu de chicote atrás daqueles homens cambistas ali, ele é esbofeteado, dá um tapa na cara de Jesus, costa na cara de Jesus e não acontece nada com quem fez isso. Então mansidão é isso, é você exercer um domínio e aqui vem bem coladinho aqui, ó, você ser manso, exercendo um domínio próprio, eu tenho quase certeza com você de que Jesus, por ser homem, ele passou vontade de dar uns tapas naqueles homens também que tentaram ele. Tem quase certeza com você, porque a palavra de Deus vai dizer que ele foi tentado em tudo. Mas só que, mesmo sendo tentado, ele não deu lugar, ele foi fiel em todas as coisas e ele foi mais do que vencedor. Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender essas características poderosas aqui. O que o Espírito Santo de Deus quer falar? Então, uma mansidão em nós, para termos um domínio, um controle. As pessoas estão perdendo o controle, está tudo à nossa volta, assim, uma loucura danada, mas a gente está ali mantendo a paz, a tranquilidade. Pastor, mas às vezes eu me extrapolo e eu falo alto e tal. Às vezes não é que você não está sendo manso. Às vezes chegou no limite que realmente você precisa exercer esse posicionamento. Às vezes você está precisando tirar o chicote e começar a correr atrás de uns folgados que está aí fazendo bagunça na sua vida, então também é aceitável. Tá bom? Então o que nós precisamos entender? É de que eu estou fugindo da mansidão? Será que eu não perdi o controle muito cedo? Será que eu não deveria ser controlado nessa situação? Porque
nem toda situação vai nos dar o direito de pegar o chicote e sair correndo atrás dos outros. Amém? Então, quando nós olhamos para esses aspectos aqui, nós entendemos que nós precisamos ter um domínio próprio aqui. E esse domínio próprio, irmãos, não significa não errar nunca, mas significa entender quando nós erramos. Tá? Entender de que nós saímos do controle. Então, quando isso acontece, nós precisamos de voltar para Cristo, pedir perdão, se achegar aos braços do Espírito Santo, pedir para que o Espírito Santo de Deus continue fluindo na nossa vida. E se realmente domínio próprio, você está perdendo o controle em várias situações parecidas, aí o controle, o domínio próprio, ele está perdendo o domínio. E aí, quando ele estiver perdendo o domínio, nós precisamos ir lá buscar novamente, ser renovado novamente, para que esse domínio próprio ele tenha aqui uma autoridade maior na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, de uma forma bem abrangente aqui, eu creio que de uma forma bem rasa, mas ao mesmo tempo, né, tocando em vários aspectos para que nós possamos amadurecer essa ideia de que o Espírito Santo de Deus flua em nós, de que nós sejamos verdadeiramente exemplares, filhos de Deus. Nós tivemos um apanhado bem legal aqui dos aspectos do Espírito Santo. E de repente a tua falta de paciência aí, irmãos, é um pouquinho mais de oração e analisar um pouquinho mais a causa dos outros. Sabe, uma das coisas que eu uso muito para a minha vida é tentar pensar no lado da pessoa. Antes de ir com a pessoa, eu tento pensar. Eu estava até conversando já com o Rob esses dias agora. Eu procuro encontrar o lado da outra pessoa. Irmãos, eu sou uma pessoa persistente no sentido, eu não tiro uma definição exata, mas que eu estou vendo ali muitas coisas que não estão dando certo, não está, eu estou tentando achar o lado da pessoa, onde que está aqui, para que eu possa criar uma conexão e tentar ajudar, e tentar amenizar isso. Tem gente que não vai dar certo mesmo, então ponto final, amém, não deu certo, sacode o poeira dos pés e vamos embora, bora para frente. Mas quando nós analisamos, existem algumas situações, irmão, que é só a gente pegar o lado. Às vezes é uma pessoa que está precisando muito de ajuda, às vezes é uma pessoa que está muito carente, necessitada de uma ação de misericórdia, e se nós não desistirmos tão facilmente, nós vamos conseguir ajudar e ganhar essa pessoa. Então é isso que nós precisamos analisar em nome de Jesus. Quero convidar você a colocar sobre os pés. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por este estudo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos te agradecendo por este tempo. Pai, colocamos diante do Senhor, Pai, tudo que foi apresentado aqui. Pai, eu foco, Senhor, minha oração, Senhor Deus, lá no início desse estudo, onde compartilhamos as nossas dificuldades. Pai, que cada um de nós ganhamos, Senhor Deus, domínio, força, resistência, Senhor Deus. Pai, possamos frutificar, Pai, manifestar, Senhor, todos os aspectos do fruto do Teu Espírito Santo. Pai, flua através de nós, Pai, que a bondade que foi tão manifesta, Senhor, e glória a Deus por isso, Pai, mas que a mansidão, a temperança, o domínio próprio também, Senhor, ganhe muita notoriedade no nosso meio. Pai, que sejamos uma igreja, Senhor, bondosa, mas também, Senhor, mansa, mas também, Senhor, benigna, Senhor, mas também longânima, em nome de Jesus. Tenhamos ações, Senhor, poderosas de domínio próprio para manifestação do poder do Teu Santo Espírito. Pai, assim, em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Nos fortaleça, Senhor, na caminhada, nos fortaleça na jornada, Senhor, e prospere-nos, Senhor, no centro da Tua vontade. É o que eu oro, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. E você que concorda diz: Amém.